Olá, você! Que coisa boa estarmos aqui para falarmos do livro Dona de Si, Dona da Sua Carreira, Dona do Seu Negócio. E hoje eu estou aqui com duas coautoras maravilhosas, autoras realmente da sua vida, protagonistas do destino, fizeram a carreira e estão aqui cuidando do seu negócio. Eu tenho aqui ao meu lado Miriam Vasconcelos e a Elaine Rodrigues. Muito prazer a cada uma, muito obrigada. Primeiro, eu já vou, como coordenadora, eu quero começar agradecendo cada uma ter aceitado o convite, tá? E quero pedir para que a gente já comece onde eu não vou apresentar vocês, quero que vocês se apresentem e quero dizer que, além de se apresentar, vocês tragam aqui o que foi, né, participar desse livro, que só do título dele eu acho que já é um peso. Quando a gente escreve sobre falar dona de si, dona da sua carreira, dona do seu negócio, ele traz um peso e traz também uma lembrança para a gente, né? Qual que é a nossa história? Então, vou começar aqui com a Mirinha. Mirinha, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado. E conta para nós um pouquinho quem é a Mirinha e o que foi escrever nesse livro. Bom, Mirinha é uma capixaba de Vitória do Espírito Santo, que teve o privilégio de ser fruto de um milagre. Minha mãe não podia ter filhos, e uma promessa a Nossa Senhora das Graças, porque eu sou Miriam das Graças. Eu nasci no dia de Todos os Santos, em Vitória do Espírito Santo. Uma pessoa simples que viveu numa família simples, mas que sempre tive tudo. Estudei nos melhores colégios, pais amorosíssimos, um diálogo perfeito com os filhos, eles dois sempre tiveram, e me ensinaram que a vida é para servir. Porque quem não serve para servir, não serve nem para viver. Eu ouvi sempre isso. E eu passei uma vida fazendo isso, até hoje. Eu costumo dizer que nós não viemos aqui a passeio. Nós estamos aqui para cumprir uma missão que Deus nos deu antes de chegarmos ao planeta. E nós três não estamos aqui por acaso. A gente tinha uma missão para cumprir juntas. E essa missão era fazer esse livro para impactar a vida de várias outras mulheres, mas eu tenho um detalhe importante, que quando eu li alguns capítulos, muitos homens serão impactados também. Então, esse processo da missão é muito bonito, porque essa missão é nossa, mas nós estamos aproveitando também para lapidar o nosso espírito, porque nós éramos uma pedra bruta quando nascemos, e estamos nos tornando um diamante. Isso mesmo. Menina, você sabe que eu falo, né, que uma das características que eu tenho enquanto trabalhadora, enquanto empresária, né, hoje como empresária, ao coordenar os livros, eu tenho essa visão. Quando eu estava lá na gestão, eu olhava a pedra bruta das pessoas e ajudava a lapidá-las. E hoje, ao trago, né, as coautoras nos livros, é exatamente porque eu acredito que essa pessoa foi lapidada e ela precisa de ter voz e visibilidade cada vez maior para ajudar a que outras, né, possam também ser lapidadas com a nossa história. E eu, conta pra gente quem é essa pessoa e qual que é a história que você traz para nós. Bom, eu não vim de uma família tão equilibrada assim, né? Cheia de muitos desafios, uma família onde havia o caso do meu pai, né, fruto do vício do alcoolismo, e por isso um certo destrilhamento, né, tanto na vida psicológica, emocional, financeira, e de repente eu me vi aos 11 anos tendo que me refugiar dentro da minha própria casa, porque minha mãe precisava sair para trabalhar, porque meu pai tinha ido embora. Eu e meu irmão estudavam o dia todo, e eu ficava nesse contexto.
Então foram vários os momentos onde eu me sentia sozinha e perdida, sem saber qual seria o rumo da minha vida. E jamais me via em situações onde eu estivesse me conectando com muitas pessoas, porque acabou que a minha tendência era de me isolar, de ficar no meu cantinho, de ficar fechada, e na sala de aula mal falava presente. Então, aquele caso clássico da menina tímida dentro da sala de aula, no seu cantinho, e que não conseguia se conectar com as pessoas. E, de repente, o tempo foi passando, e eis que eu fui fazer faculdade, coisa que não passava de longe na minha cabeça. E dentro desse contexto da faculdade, eu fui entender verdadeiramente qual seria a minha missão. Mas lá aos 11 anos, já me despertava uma sementinha, que é o que eu conto um pouquinho nesse capítulo que eu trago nesse livro, que é onde eu vi a minha professora de história, a Lurdinha, uma mulher muito elegante, bonita e muito inteligente, com uma capacidade inata de falar, de expor, de conversar, de se aproximar e uma postura impecável. E eu dizia, que incrível essa mulher. Eu me inspirei pela primeira vez, sem nem imaginar, que eu iria mais adiante trabalhar justamente lidando com pessoas, com o público, falando. Então, ali, de certa forma, já começava o meu destravar. O próprio Deus se encarregou disso, de me levar onde eu jamais imaginava estar. E ali, nesse contexto, eu ficava, nossa, que interessante essa mulher falando. Eu gostaria de dizer assim. Mas, mesmo assim, eu continuava travada por conta do contexto de casa, ou contexto social que eu estava inserida. E quando eu cheguei nesse ambiente da faculdade, eu fui obrigada a destravar, porque eu entrei num curso de licenciatura, então não tinha como eu fugir. E, de repente, fui convidada para poder fazer parte de pesquisas científicas e apresentar essas pesquisas em congressos, alguns de porte nacional, alguns de internacional, e aí como fazer? Então eu tive que aprender algumas técnicas para começar a destravar, nem que seja olhar na testa, para não olhar diretamente nos olhos, porque eu me sentia muito constrangida e intimidada. E nesse cenário eu comecei a me conectar, fazendo esses trabalhos, apresentando os projetos. E pouco tempo depois, quando eu me formei, fui convidada justamente para trabalhar com treinamentos e palestras dentro da área ambiental, que é que eu tinha me formado, e estar nesse ambiente de fala, de conexão com pessoas. E seguir nessa estrada por muitos anos, nos ambientes de mineração, com treinamentos, palestras. E após um contexto de trabalho, eu me casei, né? Hoje eu moro em Mariana, Minas Gerais, e após esse momento, né, de muito intenso de trabalho, eu me vi mãe novamente. Eu já tinha sido mãe, né, aos 18 anos, e de repente eu tinha me casado, entrei nessa realidade novamente, que era um desejo meu aumentar, né, ter uma família grande, e aí eu comecei a pensar que eu precisava equilibrar minha rotina. Aí minha psicóloga disse, olha, para você sair do processo de estresse e ansiedade intenso, você vai precisar cuidar do seu tempo. E assim eu me enveredei nos estudos, de repente, palestrante de produtividade e motivação, por conta desse processo, dessa dor de dificuldade de equilibrar o tempo, as tarefas, aquela realidade de mãe, de mulher e também de profissional. Então foi um pouco dessa história que eu conto dentro desse capítulo, desse livro, e é uma alegria muito grande para mim, porque eu jamais imaginava chegar nesse momento aqui e poder retratar a minha história. É uma grande alegria também, uma bênção de Deus. Muito bom, né, gente? É muito gostoso a gente olhar para trás. Eu acho que a maior alegria de uma coautora, quando ela lê, né, um livro onde ela conta um pouco da sua história, é exatamente olhar para trás e falar assim, quanto Deus cuidou e o quanto que a gente superou, né? Isso é muito legal. E eu estava pensando aqui, nós somos 3 mulheres que trabalham diretamente com palestras, com treinamentos, ou seja, a gente trabalha com aquilo que em pesquisas mostra-se que é o maior medo do ser humano, que é o falar em público.
né? Então, é que é, né? Nós destravamos isso e outras superações que nós tivemos. Então, assim, eu gostaria que cada uma de vocês comentasse um pouquinho sobre o que que foi, qual foi a maior superação, porque de repente, para uns, né, como a gente fala da pesquisa, é o medo de falar em público, para outros não foi, mas existiu uma outra superação que a gente teve que fazer. O que que vocês consideram como a maior superação que vocês tiveram para serem essa protagonista da história de vocês? Agora eu vou fazer o contrário, vou começar dela aqui. Pode ser. Eu digo assim que o meu maior desafio para vencer, seguir em frente, ele vem do cenário pessoal, mas ele também entra no profissional. Foi justamente encarar, de certa forma, a chefia da casa. Porque dentro desse contexto em que eu estava inserida, aos 16 anos, eu perdi meu pai em acidente de trânsito. Ele morreu atropelado. E foi um choque muito grande, porque eu era muito nova. E eu já havia 6 anos que eu não via meu pai. Eu não sabia onde ele estava. Então, isso foi um baque muito grande, a ponto de só acentuar essa dificuldade de me conectar com pessoas. Então, foi um bom tempo que eu passei enfrentando essa dificuldade. E 2 anos depois, fazia 20 dias que a minha primogênita tinha nascido, hoje ela está com 27 anos. Meu irmão também foi atropelado. Então, os homens da casa saíram e, de repente, estava minha mãe, eu e uma recém-nascida nos braços. Então, como superar isso? E, de repente, eu me vi em situações onde eu consertava o chuveiro da casa, aonde eu tive que subir literalmente num caminhão de mudança, porque os responsáveis por uma das mudanças, muitas mudanças que nós tivemos que fazer, porque morávamos de aluguel, e ele disse o seguinte: não tem jeito de colocar o resto das coisas de vocês nesse caminhão. E aí eu olhei, de repente, para o caminhão, tinha um espaço, coisa de mulher mesmo. E eu olhei assim, tem jeito sim. Então, só se a senhora subir. Pois bem, me dá licença. E eu subi. E eu acabei de ajeitar as coisas e nós fomos embora. Então, são relatos que eu vou trazendo. Hoje não dói mais. Mas é claro que naquela época estava doendo muito. Mas é como se eu tivesse que passar por cima daquela dor. Porque eu precisava encarar aquela realidade e entender que a minha mãe estava ali para me apoiar. Mas eu precisava ter um trabalho onde eu desse um pouco de segurança para que a minha filha pudesse estudar e ter melhores oportunidades que eu. E assim foi. E por isso é que eu fui estudar. Então, quando eu fiz faculdade, a minha filha, que hoje está com 27 anos, ela tinha 4. E eu saí, ela acompanhou toda essa minha trajetória. E acabou que eu fui inspirando ela também. Então, esse desafio da perda dos homens da casa, daquela segurança que o homem traz para casa, foi muito difícil. E eu precisei encarar isso e superar para avançar nesse contexto profissional. Então, de certa forma, o pessoal e o profissional ele foi se entrelaçando. Hoje é 25 de março, seria aniversário do meu irmão, do meu único irmão. Então, foi um presente de Deus estar aqui hoje, o dia do lançamento, coincidir nessa data, porque lá atrás, quando a minha filha nasceu, pouco antes da morte dele, a gente estava combinando de empreender juntos. A gente estava combinando, na época era o auge das máquinas, dos computadores, de desenvolver um trabalho em casa de modo que permitisse que eu estivesse mais perto dela e ao mesmo tempo tivesse um trabalho e ele ter um trabalho diferente. Então, e quando eu olho para trás e vejo que hoje eu estou nesse caminho do empreender, do ser empresária, de levar uma mensagem, eu recordo dessa história. Ele não está aqui, mas aquele desejo que estava lá atrás e que ardia no nosso coração,
é real hoje. É muito interessante porque uma das questões que esse livro traz muito é sobre os sonhos realizados, né? E essa é uma questão muito importante, né? A gente, muitas vezes, a gente não pode realizar no momento, mas a gente guardar, saber do propósito, como você diz, e ir buscando até a gente chegar. Mirinha, superações, histórias são assim ímpares, né? Eu tenho o prazer de já ter viajado com a Mirinha, gente, a gente ri do começo ao fim e muitas histórias. Então, agora eu quero ouvir a sua, né? O que que você traz para a gente? Porque são essas superações que nos inspiram, né? Incrível como pareça, eu estava observando a Elaine falando, e hoje, com 75 anos, exatamente hoje, dia 25 de março, eu descobri que só abrindo um capítulo dolorido da vida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e minha, é que eu consegui superar o trauma que eu tive aos 14 anos, que eu conto nesse livro, e foi um processo que minha mãe sofreu. Eu demorei isso tudo para, quando eu estava escrevendo esse livro, as lágrimas caíam no computador. E eu, naquele momento, na minha consciência, eu achava que eu não tinha razão de estar chorando. Por que estou chorando? Isso já passou. Tudo já aconteceu. Eu não perdi o emprego. Eu não vou contar o que eu escrevi no livro totalmente, porque senão vocês não vão comprar o livro. E vale a pena ler o capítulo, gente, já vou dizer. É um capítulo dolorido, impactante, mas que ele termina com um final feliz. E eu, enquanto escrevia, eu não admitia por que eu chorava. Então, eu tive um conflito comigo mesma no momento que estava escrevendo. E eu escrevi esse capítulo em 3 horas. Por quê? Porque o dono da editora, que é uma pessoa muito querida, muito amiga, mas ele sempre me cobra muito. Eu acho que talvez por ser a mais velha, ele quer que eu faça primeiro, entregue o mais rápido possível. E, na verdade, eu acho que também um pouco de curiosidade para ver o que eu escrevi. Eu também acho. Porque ele costuma dizer, também vou contar um segredinho, porque isso aqui é o dia para a gente colocar as histórias na mesa. Então, assim, ele diz que eu tenho um livro de tantas histórias. Na verdade, eu não tenho um livro. Uma pessoa com 75 anos, ela tem que ter uma enciclopédia. Barça o Delta Larroso. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Eu nunca ouvi falar. Vai no computador, vai no Google que acha. Vai no Google lá que vocês vão descobrir. Mas, veja, essa história foi trágica. Uma mulher, minha mãe, que foi pedir uma doação para um orfanato, que ela era dirigente. Eu estava presente com ela quando ela falou com o presidente João Goulart. Eu vi no semblante daquele homem, eu tinha 14 anos, uma pele divina, mas até hoje eu sinto o perfume que ele usava. E ele disse, mas é só isso que a senhora quer? Ela falou assim, ele estava passando carnaval na casa de verão do governador do estado do Espírito Santo, porque eu sou uma capixaba sem senhor. E ele disse, eu vou te ajudar. Ela falou assim, não temos mais de onde tirar dinheiro, já fizemos tudo que foi campanha possível e imaginável, e agora nós precisamos cobrir o prédio do orfanato, que são 200 crianças. Chama-se Orfanato Cristo Rei. É um prédio que está na rua que a irmã Marcelina de São Luís fez uma proposta à Câmara e dos vereadores, e eles deram o nome da rua, o nome do meu pai, Agenor de Vasconcelos.
fica o orfanato, o prédio do orfanato. E com essas mãos que aqui estão, eu ajudei, eu era criança, quando eu ajudei a fazer a massa para poder fazer a obra, junto com meu pai, minha mãe, meu irmão e várias crianças do orfanato. Mas voltando ao ex-presidente João Goulart, ele disse que ia ajudar. Qual o pecado que minha mãe cometeu? Qual foi o pecado? Nenhum. Ela fez um pedido de doação. E ele só disse, manda uma carta para mim, fazendo o pedido direitinho. Ela formulou. Só que isso era dia 28 de fevereiro de 1964, Carnaval. E só foi colocada no correio no início de março. Antigamente, hoje eu estava até comentando com um amigo, antigamente, quando meu pai começou a namorar com minha mãe, uma carta do Rio de Janeiro, que era onde ele morava, para chegar em Colatina, no estado do Espírito Santo, o município, demorava 30 dias. Gente, era gostar demais para demorar 30 dias. As cartas tinham 15, 20 páginas. Mas, cartas à parte, no início de março, essa carta foi colocada no correio e eu fui a pessoa que foi levar, foi botar a carta no correio. E a resposta não vinha. E quando chegou lá pelo dia 22 de março, a minha mãe recebe um telegrama de Leonel de Moura Brizola. Eu tenho guardado esse telegrama. E ele dizendo que a doação estava concedida. Bastava que para isso fosse encaminhado o número da conta e o CNPJ do orfanato para que esse dinheiro fosse liberado. Eram 20 de março, teve um final de semana e a resposta só foi na segunda-feira, que era 22 ou 23 de março. Evidentemente que no dia 31 de março não tinha sido publicado no Diário Oficial a liberação dessa verba. E o que aconteceu? O Orfanato Cristo Rei foi coberto, sim, graças ao povo do Estado do Espírito Santo, das campanhas feitas por uma mulher que foi fantástica, chamada Maria Nilce Magalhães, dona de um jornal chamado Jornal da Cidade. Essa mulher ia para a televisão, ela ia para o jornal, ela tinha uma coluna, ela tinha um jornal também, ela ia pedir. E minha mãe, que morria de vergonha de pedir para o orfanato, ela ia para a televisão até. E depois eles conseguiram, o orfanato está lá, tá, até hoje, existe, só que teve um detalhe. Eu recebi um convite para ir trabalhar no BNH em 1973. E no dia que eu fui tomar posse, cheguei eu lá toda bela e fagueira, arrumadíssima, encontro um general, ele olha para mim na assessoria de segurança e informação. Como é seu nome, garota? Aí eu falei, ele olhou e falou assim, aqui não tem emprego para você, garota. Pode ir embora. Eu falei, como assim? O nome da sua mãe está no SNI. Eu falei, não, general, o senhor me desculpe. Qualquer pessoa poderia ter o nome no SNI. Minha mãe não. Minha mãe é uma senhora, dona de casa, nunca se envolveu com nada. Ele falou, o nome da sua mãe está no SNI. Eu falei, meu senhor, ele falou assim, escuta, aqui não tem emprego para você. Olha ali, me apontou a porta para eu sair. Eu saí, mas antes eu olhei para ele e disse, é aqui que eu venho trabalhar. E saí. Liguei para minha mãe e contei a história. Ela falou, não se preocupe, você tem fé em Deus? Eu falei, tem. Vai ter uma solução. E a solução aconteceu e eu conto no livro. Olha, ele ótimo, tá vendo, né? Eu estava esperando para ver aonde você ia cortar, porque mas se não, né, nós queremos já ler. deu um spoiler. Já deu um senhor spoiler, e com isso você fala de superação. Isso é muito interessante, porque quando eu paro, que eu fico lendo cada histórias, eu falo que assim, né? Pegar o livro hoje está sendo uma alegria. Mas eu já tive a alegria de ler esses capítulos antes, primeiro ainda sem a revisão, depois já revisado, já no todo esse formato belo, né? O que a gente chama de miolo do livro, a boneca do livro, né? Mas
E a cada história que vem é muito gostoso. E eu fico assim, quando eu penso num livro, eu sempre penso em duas questões. Primeiro, aquilo que eu já falei, né? Da voz e visibilidade à história. Mas eu fico pensando no leitor que está do outro lado. Porque o quanto que a vida dele vai ser impactada. O quanto que, quando ele pega um livro desse, cada capítulo, e que às vezes ele fala assim, essa aqui parece mais comigo, essa aqui parece menos comigo, olha, mas nunca imaginei que alguém estivesse passando uma situação dessa. Eu fico vendo assim, o quanto a gente pode crescer, e como isso é inspirador, né? Gente, é tão interessante a gente ouvir as histórias de superação, né? Porque existe uma questão muito importante do lado de cá, da Edila, enquanto, né, essa pessoa que aprendeu a ver na coordenação um dos grandes desafios, que é construir um livro que do início ao fim ele traga histórias que vão se complementando, que uma vá fortificando a outra. Então, como eu já disse, né, eu quero dar voz e visibilidade a histórias que eu conheci e que eu vejo que são importantes, mas eu fico pensando do outro lado também, naquela pessoa que vai ler. Porque muitas vezes, quando a gente está nesse momento difícil da vida da gente, às vezes a gente acha que a gente é único nessa dificuldade, que a gente não vai ter, ninguém passou, ou eu não sei o que eu vou fazer. Às vezes eu até sei, outros passaram, mas eu não sei como eu vou fazer. E é para o leitor que pega, né, um livro desse aí, como a Mirinha diz, nós escrevemos uma história de mulheres, então para as leitoras, mas ele é impactante também para homens. Para os leitores que pegam essas histórias, eles pensam o quê? Poxa vida, se fulano conseguiu isso, e olha, ele teve esse diferencial, ele trouxe esse ponto que eu nunca tinha pensado, quem sabe eu também posso fazer. E às vezes ele não vai fazer, né? A Elaine traz todo um método aí para a gente, às vezes ele não vai fazer como a Elaine fez, mas vai começar e depois vai até pedir ajuda a Elaine. Mirinha traz a história da carreira dela, né? E vai contar depois da empreendedora, mas o que é que foi feito com aquilo ali. Então, é muito importante que o leitor ele pense o seguinte: primeiro, que nós não temos histórias iguais, mas nós podemos aprender com elas. E, com certeza, a gente superou, a gente se tornou protagonista, porque com cada detalhe desses a gente aprendeu alguma coisa. Então, a gente tem algo aí, né, nas grandes histórias de superação, quando a gente conta, né, esses detalhes que doeram e que dói até para escrever, mas que a gente aprendeu muita coisa. Então, agora, depois de vocês contarem essa questão de superação tão bonita de vocês, todas duas trouxeram, né? Superação envolve momentos difíceis. Eu queria que vocês contassem para a gente o que vocês aprenderam especificamente, todos nesses momentos que trouxeram para cá. O que a gente pode aprender? O que você aprendeu lá atrás com isso, Miriam? E que você trouxe para nós, mas que trouxe para a sua vida, né? Antes de trazer para nós, você trouxe para a sua vida, e eu lembro depois. A primeira grande aprendizado foi quando eu liguei para minha mãe dizendo que eu não podia assumir aquele emprego. Gente, o valor do meu salário na época, eu não sei qual era a moeda, era 900, eu ganhava 986 e alguma coisa. E eu fui para o BNH ganhando R$ 9.998. Então, gente, era muito dinheiro. Era tanto dinheiro que eu não sabia o que fazer no dia do pagamento. Mas qual foi a grande superação nisso daí? Foi quando eu liguei para minha mãe que eu disse para ela: eu não posso assumir porque o seu nome está no SNI. E ela me deu uma resposta, que essa resposta eu carrego para sempre. Todas as vezes que eu tenho uma dificuldade, eu me lembro, ela disse: não se preocupe, tudo tem solução e esse caso vai ser solucionado positivamente. O emprego é seu.
Com isso eu aprendi que quando eu quero, Deus diz amém, e os anjos vão lá e dão um jeitinho, tudo se ajeita e a coisa funciona. Agora, tem uma coisa importantíssima. O que a gente não pode deixar de ter é fé. É importantíssimo para tudo. O que é a fé? É o nosso desejo de que aquilo se concretize. E quando eu tenho muito desejo, os anjos e Deus dizem amém. Então, uma coisa que eu não sei, todo mundo já sabe que eu tenho, mas eu só tenho um medo, é de barata. Eu não tenho medo de mais nada. Eu já tive 2 vezes. Uma vez a metralhadora aqui e a outra vez a metralhadora na nuca. E eu não tive medo de morrer, porque não tem nada que eu tenha também medo, que é de morrer. Então eu tenho 2 medos, é de morrer e de barata. Mas barata é pior. Porque morrer eu sei que eu vou, mas eu não quero ir não. Então, o meu processo de superação, toda vez que eu tenho alguma coisa que eu enfrento e que eu sinto que aquilo pode ser uma ameaça, eu digo, não, mas minha mãe disse que tudo tem solução. Eu creio que isso vai se solucionar. Me apego a Deus, porque Todo-Poderoso é maravilhoso. Mesmo, né? E aí, Elaine, o que você nos traz como aprendizagem para a gente levar daqui, né, de hoje, desse momento? Eu também comungo dessa questão da fé. E isso foi algo que, essa semente, né, que minha mãe plantou. Né, uma mulher que ela ia para a igreja e me levava junto. E eu me lembro muito bem que ela participava daqueles movimentos da Sociedade São Vicente de Paulo. Uma mulher com 2 filhos para criar, sem ajuda, passando muitas dificuldades financeiras para dar conta de cuidar dos 2 filhos, de repente estava participando de uma reunião onde se falava de Deus, onde a ideia era ajudar o próximo. E eu ficava achando aquilo maravilhoso. Eu quero essa fé. Eu quero ser útil para o próximo. Mas eu não sei como, porque eu sou muito pequena. E realmente eu era magrinha, miudinha mesmo. E eu me sentia muito pequena, incapaz de fazer algo para alguém, por conta das feridas que haviam dentro de mim. Mas ela foi aos poucos plantando essa semente da fé com a atitude, mostrando. E eu ia junto ali. E isso percorreu toda a minha trajetória até hoje. E será até o fim dos meus dias. Essa fé que me move. Porque quando eu olho para trás e vejo tantas histórias, tantas situações onde, de fato, quando eu olhava lá atrás, eu sentia que não ia dar em nada. E por muitas vezes também em certas situações, por exemplo, quando eu decidi fazer faculdade, mas como assim? Ela é mãe solteira? Vai fazer faculdade? Particular? Não tem nem dinheiro para pagar. Mas como assim? Ela não tem capacidade intelectual para isso? E aí, no contexto que eu trabalhava numa empresa, a nossa amiga universitária está indo para a faculdade, juntando ali as moedinhas do salário para poder pagar, porque eu não poderia sair da minha cidade para tentar uma federal, eu já tinha minha filha. Então, eu tinha que encarar aquela situação. E eu precisei dessa fé. E essa fé fez brotar em mim uma coragem, uma persistência que eu não sabia que eu tinha, que aliás eu não tinha, que foi através disso que eu alcancei. E de repente eu saio dessa empresa, fui trabalhar em outra, e aí me chamaram para fazer pesquisa, larguei tudo.
e fui fazer pesquisa. Ganhava uma bolsa irrisória, mas eu fui encarando esse processo até o fim. E passado 2 anos depois que eu terminei os estudos da faculdade, aliás, dentro da faculdade ainda, o meu professor orientador de pesquisa falou, você vai fazer especialização. Eu falei, não vou não, eu não tenho dinheiro. Você vai. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos te ajudar, mas você vai. Você precisa estar. E, de repente, eu estava fazendo especialização, terminando o último semestre da faculdade, fazendo TCC e desenvolvendo pesquisa e fazendo especialização e com uma criança. E num contexto social e econômico super difícil, porque eu já estava nessa fase empreendendo sem nem saber o que era empreender. Eu já estava vendendo pano de prato para dar conta de arcar com as despesas, ajudar a arcar com as despesas da faculdade. E 2 anos depois, bati muito na porta das empresas na minha cidade, né, Ipatinga, eu sou do Vale do Aço, batendo nas portas das empresas e recebendo muitos nãos. De repente, eu me ajoelhei e ouvi um milagre, porque uma voz interior dizia assim para mim, liga o rádio na consagração a Nossa Senhora Aparecida. E eu não tinha o costume. Eu sempre fui devota de Nossa Senhora, mas eu não tinha o costume. E aí eu liguei aquele radinho bem simplesinho, quase cheio de chiado, e de repente eu fui tocada. Eu senti o aconchego da Mãe do Céu ali naquele momento. E eu me debrucei em lágrimas, chorei muito, porque eu já não sabia aonde mais bater, meu nome já estava no Serasa. Como fazer para sair daquela situação e minha filha precisando de ajuda em casa, o contexto difícil. E aí eu levantei a cabeça, terminou aquele momento, enxuguei as lágrimas, lavei o rosto e meu telefone tocou. Era a proposta de emprego, batendo na minha porta. E muitos depois disseram que, como assim? Ela foi parar em Belo Horizonte, na capital, para assumir uma coordenação de um projeto grande, de uma empresa importante de mineração. Como assim? Ela teve muita sorte, porque a maioria da turma nem aula conseguiu. Então foi somente, e é somente por essa fé é que eu consegui vencer estar aqui, e é que eu vou conseguir estar aonde Deus quiser que eu vá, para falar de produtividade, de motivação, mas para levar também essa mensagem. Porque a superação só aconteceu através de todo esse caminho, de toda essa trajetória. Por isso que eu digo que o pessoal e o profissional se entrelaçaram. Mas o espiritual, a fé é a âncora. Quando vocês estavam falando aí, eu fiquei pensando que o meu capítulo ele começa exatamente com os versos da música do Milton Nascimento, Maria, Maria, né? E aí eu falo, mas é preciso ter gana, é preciso ter raça, é preciso ter força sempre, né? E aí, quem está na alma, né? Essa estranha mania de ter fé na vida. E a gente precisa, né, ter a fé que nos move, que nos alenta e que nos impulsiona. Mas, ao mesmo tempo, eu tive esse mês também o prazer de escrever para um outro livro, e que nesse livro, por acaso, eu falo da Rainha Esther. E uma questão que me chama, é um livro para mulheres também, né? Tem um versículo lá no livro de Esther que me chama muita atenção, que o tio dela vira para ela e fala assim, quem sabe se para essa conjuntura, se para este tempo, né, foste colocada ou foste levada a rainha. Isso sempre eu trouxe para a minha vida. Todos os lugares que eu passo, todas as oportunidades que eu tenho, eu sempre penso, né? Quem sabe se Deus me colocou? Eu tenho certeza que se eu estou ali, Deus me colocou naquele lugar
para alguma coisa. E agora tenho aqui na minha frente duas escritoras. E eu queria que vocês me falassem o que é ser a escritora? Qual foi o prazer de ter esse convite? Eu sei que você já tem outro livro, mas esse foi aquele convite da sua história, né? Palmirinha não é o primeiro, é o 23º que nós estamos lançando hoje, mas que também já tem outras histórias, mas escrever essa história, como você falou, que trouxe inclusive choro, né? O que é fazer parte, ter feito parte de mais um livro da Editora Lisboa? Como é que foi isso? Para mim foi estar sendo algo impactante, porque eu já tenho 2 livros de coautoria, mas eu trouxe uma escrita voltada para a área da gestão do tempo e da produtividade, que é minha alegria, porque eu digo, como eu trouxe, né, a fé e a gestão do tempo e a produtividade me fizeram sair do casulo. Em momentos diferentes, em várias situações, mas me fizeram sair do casulo. Mas eu sempre tinha um desejo de contar um pouco da minha trajetória. Essa trajetória que eu estou contando aqui. Não porque é melhor, não porque tem essa parte mais impactante das perdas que eu tive, das muitas perdas e das superações que eu tive que alcançar, mas porque eu entendia que só compartilhando a história eu poderia chegar ao coração de outras pessoas que também precisavam ouvir, que pudessem ser tocadas. Daí eu trago a Elaine lá dos 11 anos que acompanhava a mãe e que queria ser útil. Então tinha esse desejo. E foi interessante quando você, Edila, me convidou, porque eu já tinha recebido 3 convites para escrever livros em coautoria no ano passado, mas eu não senti aquele desejo ardente. E todos eles eram para falar da minha história. Eu achei isso muito curioso. Como que agora, eu já recebi 3 convites, e agora é que eu me sinto tocada. Talvez pela proximidade, por Belo Horizonte estar perto de Mariana, enfim, Deus tem as maneiras dele de agir. E eu creio que esse momento aqui agora foi pura mão dele. Então, quando eu vim para cá, eu falei, gente, que maravilhoso eu poder narrar um pouco dessa minha trajetória. E o mais interessante é que a minha inspiração também está aqui, né? Que logo no início do meu capítulo, aí eu tenho a fala dela que me impactou há poucos meses atrás, onde eu estava naqueles desafios do empreender, que a gente levanta a cabeça e segue, mas tem hora que a gente quer parar tudo. E aí ela trouxe uma fala que ela disse assim: sozinhos podemos dar 3 passos, juntos podemos caminhar 1000 quilômetros. Falei, essa frase tem que entrar no capítulo do meu livro, porque ela me impulsionou, reacendeu a chama. E de repente eu chego aqui para gravar, quem está aqui? Então isso é pura conexão divina, é pura conexão de Deus, e eu me sinto muito grata, porque foi esse tempo que Deus preparou. Com essas pessoas, nesta editora, nessa situação aqui em Belo Horizonte, foi esse o momento. E agora eu posso dar a voz a um pouco da minha história. Em algumas páginas, trazer um pouquinho dessa história. Mas trazendo, acima de tudo, a fé, que é o que eu também queria trazer. Que eu falar da história sem falar da fé, para mim, não faz o menor sentido. Então, eu fiquei muito feliz por isso, porque estou na 3ª obra de coautoria, mas eu tive essa oportunidade de realizar esse sonho. E hoje, especialmente, né, no dia 25 de março, onde meu irmão teria, né, celebraria a sua vida, e tem todo esse contexto, né, lá atrás.
Então, eu só posso agradecer a Deus, a Editora Lisboa, a Edila, as conexões que estão se formando a partir de agora e principalmente as pessoas que eu tenho certeza que serão tocadas com a minha história, mas das outras autoras também. É muito interessante você falando aí. Várias vezes, nesses convites que eu fiz, eu ouvi assim: nossa, Edila, é resposta de Deus. Nossa, eu estava esperando. Nossa, estava eu falei que eu queria realizar isso e coloquei isso para Deus. Então, assim, é muito bonito como é que Deus vai construindo, né? Eu costumo falar que gosto muito da ilustração de Deus como um grande tapeceiro. E ele vai realmente construindo, né? Não só a, a nossa arte, né? Nosso tapete aqui, não? Mas juntando todos, ele faz um lindo quebra-cabeça, um outro lindo quebra-cabeça, onde a gente tem aí um encontro de várias histórias. Mirinha, você não é a primeira vez e com certeza não será a última, porque como você mesmo disse, o CEO da Editora Lisboa, ele fica pegando, né, no seu pé, porque ele quer que você escreva, ele sabe do seu conteúdo. Conta para nós, o que foi receber mais um convite e escrever mais um livro? Olha, cada livro, Deus não me privilegiou com o direito da maternidade, mas eu sinto cada livro como se fosse um filho que eu estivesse colocando no mundo, estou colocando no mundo para servir ao mundo. Porque minha mãe sempre dizia que ela não teve filhos para ela. Ela teve filhos que ela trouxe para cumprir uma missão e que os filhos não eram dela, eram os filhos que o mundo precisava. Tanto que aos 57 anos, meu irmão partiu. Muito jovem, mas partiu. Eu sou 3 anos mais velha que ele, 3 anos e 6 meses. Bom, para mim, esse desafio de escrever esse livro, eu só me dei conta quando eu terminei. Porque a gente sabe que cada livro é uma... Eu digo que Deus não me privilegiou com a maternidade, mas eu vejo cada livro como se eu tivesse trazendo um filho para o mundo, e como minha mãe dizia que os filhos não são dela, não eram dela, ela trouxe aqueles filhos para que servissem as pessoas, tanto que eu aprendi muito cedo na minha casa, eu já falei na entrevista antes, que quem não serve para servir, não serve para viver. Isso eu sempre ouvi. E cada pessoa que lê algum livro, em algum capítulo que eu escrevi, alguma coisa, a pessoa vai se sentir ali, poxa, mas isso já aconteceu comigo, mas isso está acontecendo comigo agora. Olha que solução simples, porque, gente, as soluções, elas não são difíceis, nós é que colocamos dificuldade nas coisas, mas a Elaine trouxe uma coisa muito interessante aqui, que foi falar na fé. E eu costumo sempre dizer que Deus é perfeito, a gente sabe disso. E aquele telefone, Elaine, que tocou para você, isso acontece também na minha vida. Por que isso acontece? E acontece na vida de muita gente. Porque quando você está com bons propósitos, quando você faz com amor, você consegue receber a resposta rápida. E eu uso nas minhas palestras, que é sobre encantamento, o que é encantar um cliente? É tocar o coração daquele cliente para que ele retorne à sua empresa, se fidelize e seja o maior defensor da sua marca. Isso é o quê? Quando eu toco o coração, isso é amor. E quem foi e é, até hoje, o maior defensor do amor? Deus, que ele disse, amai-vos uns aos outros. Então, gente, nós estamos num processo
constante do envolvimento do amor na nossa vida. Quando eu, com um livro, com um capítulo, eu toco o coração de alguém, eu estou encantando aquela pessoa. E aquela pessoa que vai dizer: poxa, mas eu também mereço ser feliz. Eu também mereço ser como ela, que chegou, conquistou um grande emprego, saiu daquele emprego porque acabou. Eu só tive 3 empregos na vida. E o que saiu, fui para a Caixa. Na Caixa, e foi como se eu subisse mais 3 degraus. E o que isso fez com que hoje eu pudesse ser, possa ser aposentada, possa fazer palestras pelo mundo, com uma pessoa que tem saúde. Eu pego o avião e vou sozinha, atravesso o Atlântico, vou para Portugal, vou para Espanha, vou para Dubai, vou para qualquer lugar. Mas sabe por quê? Porque eu quero levar para as outras pessoas este encantamento que é tocar o coração de alguém para levar o amor. Que o dia que a humanidade descobrir que o amai-vos uns aos outros é a chave do sucesso, da saúde, da prosperidade, da harmonia, da abundância, nós teremos uma humanidade muito mais feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu escolhi trabalhar com encantamento para levar esse encantamento para as pessoas. Hoje eu sentada no aeroporto ao lado de uma mulher que acabou de me ver, ela olhou para mim e falou assim: mas que energia é essa da senhora sentada aqui do meu lado? Eu olhei, eu fiquei até assustada. Eu falei: como assim? Eu estou me sentindo bem, segura na minha mão. Talvez, gente, a pessoa quer apenas um instante de atenção. Aquilo não me custou nada falar uma meia dúzia de palavras bonitas para ela. E quando eu falo com o coração, eu toco o coração do outro. Quando eu toco o coração do outro, eu estou sendo uma filha do Pai maior que está transmitindo a palavra dele para alguém que precisa. É isso. Isso, né? Bom, escrever é isso. Nós temos aqui, né, gente, 2 coautoras do livro Dona de Si, Dona da Sua Carreira, Dona do Seu Negócio. Aliás, deixa eu corrigir, né? Somos 3. Eu também Sim. sou coautora. Outro dia eu tô igual aquela pessoa que contou todo mundo e esqueceu de se contar, né? Aconteceu isso, nós estávamos fazendo a lista dos convidados lá, aí uma das coautoras me mandou, depois ela virou e falou assim: Edna, coloca o meu nome aí que eu me esqueci de colocar. Falei: não, pode deixar que nós vamos garantir o seu lugar. Então, às vezes a gente esquece, mas somos 3 coautoras, muito felizes, e eu agradeço demais por vocês terem aceitado o convite. Foi muito importante, acredito que cada uma, né, já falei isso e vou repetir, cada uma na sua forma de comunicar, na sua história, trouxe algo e trouxe aquele encorajamento para o outro, né, empreender na sua vida. O primeiro lugar que a gente tem de empreender é nesse, né? Ser protagonista. Então, trazer aí, buscar o autoconhecimento que a gente ouviu aqui, buscar resolver aquilo que muitas vezes a gente está aqui doído ainda, né? Vamos procurar terapia, vamos procurar saber o que eu sou boa para fazer aí, para ir crescendo, mas que você tenha aí esse objetivo de realmente, primeiro, mudar você para ser essa protagonista. Mas tenha certeza que no momento que você muda, o mundo muda. Porque as pessoas ao seu lado serão tocadas. E quando você começa a tocar com as pessoas, né? Estava lembrando a Elaine falando lá do caminhão, né? A gente dá um espacinho, né? A gente movimenta uma peça de lugar, a gente encontra mais espaço, a gente encontra mais utilidade, e o outro se coloca ali também nessa roda viva, né? Onde cada um na sua história, cada um na sua parte da vida, traz ao mundo essa beleza de ser
de não estar só aqui, mas ser alguém que pode mudar o mundo. Então, muito obrigada por vocês aqui e eu tenho certeza que você vai se encantar nas histórias desse livro. E a gente vai conversar em outro momento, mais um pouquinho com outras coautoras. Muito obrigada a você que esteve aqui com a gente.